Yo ho, all hands hoist the colors high. Vamos lá. Agora a nossa próxima questão vai ser um assunto, né, que geralmente está entre os top 3, top 1, top 5, né, dos concursos militares, que é uma questão de estática. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, vamos ler a questão aqui. Analise a figura a seguir. A figura acima ilustra uma haste homogênea OA de comprimento L de 5 metros e a extremidade O da haste está presa a um ponto articulado. A extremidade A suspende um bloco de massa M de 2 kg, conforme a figura. O sistema é mantido em equilíbrio estático por meio de um fio preso à parede B. Considerando os fios ideais e sabendo que a força, né, que o fio faz na haste tem módulo T igual a 15 raios de 2 newtons, assinale a opção que apresenta, né, respectivamente, a densidade linear da massa da haste em quilograma por metro e o módulo da componente vertical da força em newton que a haste faz no ponto articulado, tá? Aí vamos lá. Qual a ideia aqui? Quando eu tenho o equilíbrio, né, de um corpo extenso, você tem que levar duas coisas em consideração. Quais são elas? Nós sabemos que o momento resultante ele precisa ser zero, que é o equilíbrio rotacional, né? A minha barra não pode rotacionar. E nós temos o equilíbrio translacional, que é quando a força resultante ela for zero. Então eu vou usar essas duas coisas para poder calcular o que ele está pedindo para a gente. Primeira coisa, ele quer a densidade linear da massa da haste. Então, para eu descobrir a densidade linear da massa, ele nos deu ajuda, né? Ele diz ali que a unidade é quilograma por metro. Ou seja, a densidade linear, né, o μ, que eu vou chamar de μ, vai ser a massa da haste dividida pelo seu comprimento. E o comprimento eu tenho, é 5. Então, tudo gira em torno de eu achar a massa dessa haste. Vamos lá. Questão de estática. Vocês também têm que saber as forças, conhecer as forças que vocês aprendem lá na dinâmica. Então, vocês precisam saber força-peso, tração, tudo mais, para poder saber marcar essas forças, para a gente poder desenvolver a nossa estática. Então, vamos lá. Quais são as forças que vai estar atuando ali? Nós temos essa tração aqui, né? Mas essa tração está ligada ao peso. E essa tração vai ser igual ao peso. Então, para poder não ficar também marcando 30 mil forças assim, para ficar confuso o desenho, eu já vou marcar direto como se fosse o peso, tá? Então, aqui nós temos o peso. Tudo bem? Além disso, nós temos esse fio, então aqui eu tenho a tração. E pela imagem aí, né, aqui forma um ângulo de 90 graus e aqui forma um ângulo de 45 graus. Beleza? Além disso, nós também temos o peso da haste. Como é uma haste homogênea, está exatamente nesse peso, aqui eu vou chamar de bloco e um peso P. Como é uma haste homogênea, esse peso está exatamente no meio, tá? E como eu tenho um ponto O aqui, né, articulado, nós podemos ter, nós temos duas também, né, aqui, né, nós temos a reação em Y e a reação em X. Inclusive, uma das perguntas é justamente essa componente vertical da força newton que a haste faz no ponto articulado, né? Então, nós temos a força do ponto articulado e aí decompondo, né, tu vai ter a reação em Y e a reação em X. E aí nós vamos justamente calcular essa nossa brincadeira. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou usar é o equilíbrio do corpo extenso aqui do momento, o momento resultante sendo zero. Vou selecionar sempre um ponto em que facilite a minha vida, tá? Isso é arbitrário, você pode selecionar. Geralmente eu procuro uma força que eu não quero utilizar e nem quero calcular nesse momento. Por quê? Porque para calcular a densidade linear, que eu falei que eu fazia primeiro, eu preciso saber o peso desse cara, né? Porque se eu souber o peso, eu sei a massa. Logo, eu vou saber calcular a densidade. Então, para eu descobrir o peso, eu tenho a força da ação que ele me deu, eu tenho o peso do bloco, que ele me deu a massa, e eu não tenho nem X e nem Y. Tudo bem, eu quero calcular o Y, mas eu não tenho X. Então, vai me atrapalhar nesse momento. Então, vai ser ali que eu vou marcar o meu ponto de giro, o meu referencial. Então, o momento resultante, né? Só o momento do ponto O, ele vai ser igual a zero. E aí você pode, né, sentido horário positivo, sentido horário negativo, ou sentido horário negativo e o horário positivo, vai depender aí do referencial que você esteja usando. Mas para facilitar a nossa vida, né, eu prefiro fazer assim. Tem gente que não prefere, mas como eu falei, a gosto. Eu faço assim, ó, o momento do sentido horário
vai ser igual ao momento do sentido anti-horário, né? Porque se você pegar e somar todo mundo igual a zero, o que tiver negativo, quando você jogar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, eu já faço direto para poder facilitar a minha vida. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem faz girar no sentido horário? Horário é o peso do bloco e o peso da barra. E no sentido anti-horário é a atração. Tudo bem? E aí, vamos fazer. Como é que eu calculo o momento? FD seno força atração. A distância, ó, peguei uma distância aqui perpendicular, né? Então, se ela está perpendicular, o seno de 90 vale 1. E a distância daqui até aqui é L. Então, T vezes L é igual. Aqui, quando eu projetar o peso B para cá, ó, em cima do ponto que eu marquei como referência, não vai realizar torque, não vai realizar momento. Então, eu só vou pegar esse carinha aqui. E aí, como está sem o ângulo, é seno. Então, fica peso de B vezes o seno de 45. E a distância, né, quando ele vier para cá, vai ser também perpendicular. Então, vai ser também L. Mas, mesma ideia. Se aqui é 45, aqui é 45, fazer a mesma coisa que aqui. Vai ficar, inclusive, bem parecido, né? Vai ficar P, seno de 45, e a distância aqui vai mudar. Por quê? Como eu falei, é no meio. Então, se tudo aqui é L, a distância daqui para cá é L sobre 2. E aí, L corta, ó. Cortou, cortou, cortou. Então, agora vamos substituir os valores. Tração, ele falou que é 15 raiz de 2. Tudo bem? Peso de B, que é o peso do bloco, a massa do bloco é... Cadê? 2 quilos. Então, é 2 vezes 10, né, que é 20. Tudo bem que é o peso. E o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Mais o peso desse cara, que eu quero descobrir. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí sobrou 1 sobre 2 aqui, né? Não podemos esquecer. 1 sobre 2. Se você reparar, ó, o raiz de 2, tá vendo? Ele corta em todos os termos. Tudo bem? Então, ó, cortou, cortou, cortou. Então, fica 15 é igual 20 dividido por 2 é 10, mais P, 2 vezes 2 é 4, então P sobre 4. Jogo para lá, P sobre 4 é igual a 15 menos 10 dá 5, então o peso vai ser igual a 20 newtons. E aí, como eu sei o peso, né, a gente sabe que peso é massa vezes a gravidade, como eu sei que a gravidade é 10, logo a massa desse corpo, ela vale 2 quilos. Então, sabendo a massa, eu sei a densidade linear. Substituindo aqui, então fica a massa é 2, e o comprimento da haste, ele falou que é 5, né? Então, 2 dividido por 5 é 0,4 quilogramas por metro. Então, já fizemos metade da questão, né? Falta fazer a segunda parte. Inclusive aqui, né, se você analisar as opções, já descartamos 3, né? Descartamos a A, D e a E. Ficamos entre B e C. E aí agora nós vamos descobrir a reação em Y aqui. E aí essa reação, eu posso usar esse segundo carinha, né? Por quê? Para estar em equilíbrio, a força resultante ela tem que ser o quê? 0. Então, o que eu vou fazer? Quais são as forças que estão para cima e para baixo? RY, peso, peso. E se você reparar, ó, você também vai ter que fazer o quê? A projeção da tração, tá vendo? Projeta tração, projeta tração. Tudo bem? E aí, ali nesse caso, vai facilitar a nossa vida porque o ângulo ali é 45, né? Então acaba que ali vai ser 45. Então eu posso usar tanto ter cosseno 45 ou ter seno 45, né? Porque aqui vai ser 45, 45. Tudo bem, mas tanto faz. Fazendo isso, né? O que eu tenho? T seno de 45 mais RY vai ser igual ao peso da haste mais o peso do bloco. T, 15, raiz de 2. Seno, raiz de 2 sobre 2, RY. E os pesos, se você reparar, são iguais, né? 20 e 20, né? Então fica 20 mais 20. Então fica raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dividido por 2 fica 1. Então vai cortar aqui. Então RY vai ficar quanto? 20 mais 20, 40, menos 15 dá igual a 25 newtons. Então nós temos aí também uma questãozinha de estática, tá?
que cai bastante, como falei, estática, a galera do vestibular militar como um todo ama cobrar estática, tudo bem? E aí, como eu falei, para você fazer uma questão de estática, você também tem que saber um pouco de força, tem que saber as forças. Então, vocês precisam ter esse conhecimento de dinâmica, tá? Então, fiquem atentos aí a essas coisinhas, tá? E vamos para a próxima questão. Yo